Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para o nosso segundo encontro e nós vamos começar hoje rezando o Salmo 117, que em algumas Bíblias é o Salmo 116, o menor salmo da Escritura, mas cheio de uma profunda riqueza espiritual. Não podia ser diferente, é a palavra de Deus. Aleluia, louvai o Senhor, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. Nós começamos falando que esse salmo é o Salmo 117, mas em algumas Bíblias é o Salmo 116. E aí vamos entrar no nosso tema de hoje. Por que no saltério nós temos uma dupla numeração? Às vezes você está na igreja, no grupo de oração, no círculo bíblico, ou então lendo um livro, e de repente está ali citado um salmo com um versículo específico, e quando você vai na sua Bíblia, isso não bate. Isso acontece pelo seguinte: nós temos duas numerações diferentes para o saltério. Uma que provém da versão hebraica do saltério e outra que provém da tradução grega do saltério, aquela tradução da qual nós falamos no nosso encontro de ontem. Eu fiz aqui uma tabelinha, inclusive, para poder explicar isso, mas no final nós vamos ver que as edições modernas nos ajudam a resolver esse problema. Do Salmo 1 até o Salmo 8 não existe diferença. Em qualquer Bíblia, em qualquer edição da Escritura, vai sempre bater do Salmo 1 ao Salmo 8, porque tanto na Bíblia hebraica quanto na tradução grega da Bíblia, o Salmo 1, do Salmo 1 ao Salmo 8, eles se correspondem perfeitamente. O mesmo acontece lá no final do saltério, do Salmo 148 ao Salmo 150. Qualquer que seja a tradução da Escritura que você utiliza, se o que está sendo citado é o Salmo 148, ou 149, ou 150, você não vai encontrar nenhum problema para encontrar o salmo e o versículo específico. A confusão toda acontece um pouco entre os Salmos 9 e 147. Por quê? Quando a Bíblia hebraica, o saltério hebraico, foi traduzido para o grego, o tradutor fundiu dois salmos. O Salmo 9 e o Salmo 10 da versão hebraica foram fundidos no Salmo 9 no texto grego. Por sua vez, os Salmos 114 e os Salmos 115 foram fundidos no Salmo 113, na versão grega. Por isso que, quando nós utilizamos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém e a comparamos com a Bíblia Ave Maria, duas edições modernas que normalmente nós utilizamos, vamos ver que a numeração nestes salmos é sempre maior na Bíblia Jerusalém do que na Bíblia Ave Maria. Alguém fala do Salmo 51 utilizando a Bíblia de Jerusalém. Na verdade, se você estiver com a edição da Ave Maria, por exemplo, ou outras que seguem também a mesma numeração segundo a Bíblia grega, você vai encontrar lá não o Salmo 51, mas o Salmo 50. Como é que isso se resolveu? Se resolveu porque o mesmo tradutor da 70 dividiu alguns salmos do hebraico, fazendo com que eles se tornassem dois na sua versão. O Salmo 116 e o Salmo 147, que na Bíblia hebraica são um salmo só, o Salmo 116 é um só e o 147 é um só, quando foram traduzidos para o grego, eles se dividiram, de modo que o Salmo 116 equivale ao Salmo 114 e 115 da versão grega, e o Salmo 147 equivale ao Salmo 146 e 147 da versão grega. Por isso que no final do saltério tudo se rearrumou, e os Salmos 148, 149 e 150, eles correspondem se correspondem tanto na versão hebraica quanto na versão grega e nas traduções modernas daí derivadas. Mas como que nós resolvemos esse problema? Bom, nas traduções, nas edições da Bíblia é fácil. Toda a Bíblia, entre o Salmo 9 e o Salmo 147, traz sempre uma dupla numeração. Uma principal, maior, que vem escrito lá, Salmo 117, por exemplo. E uma numeração secundária, às vezes colocada entre parênteses ou num tipo menor. E aí você deve estar atento a isso. Por exemplo, eu li agora o Salmo 117, estou usando a versão da Bíblia de Jerusalém, que é derivada do hebraico. Se você está usando em casa uma outra versão e percebe que o Salmo 117 não está batendo, é porque você deve procurar o Salmo 116. E como é que você vai saber disso? Porque se você folhear a sua Bíblia, você vai ver que para frente ou para trás vai ter uma outra numeração que corresponde à que eu estou lendo, colocada entre parênteses ou num tipo menor. Se você estiver usando a Bíblia Ave Maria, você vai ver que
lá o seu Salmo 116 tem entre parênteses 117. E aí vai bater exatamente com o texto que nós rezamos aqui no início do nosso vídeo. Por isso é importante que também quando a gente escreve um livro ou quando a gente dá uma palestra, a gente citar a dupla numeração, porque isso deixa as pessoas menos perdidas e elas conseguem se encontrar, sabendo que pode ser esse ou aquele outro salmo, porque existe essa diferença na numeração, certo? Eu espero aqui você amanhã para conversarmos um pouco mais, falar agora sobre a divisão do saltério, como que nós dividimos o livro dos Salmos. Eu te aguardo amanhã. Deus te abençoe, fique em paz.